uma rede social criada por agentes de IA. Isso mesmo, agentes de inteligência artificial. Moltbook, né? Então, eu queria te perguntar, pô, isso aí é preocupante? A gente tem que se preocupar em relação ao futuro da nossa querida e amada humanidade? Bom, com certeza deveria se preocupar, mas não exatamente por causa desse ponto específico, porque isso foi criado de propósito. Claro que os programadores de IA estão se divertindo com a humanidade e criando o que se chama de mente preditiva, né? Então, as pessoas têm que temer tudo hoje, e temer e se submeter, que é um contexto bem religioso, mas de programação mental, que gera um contexto de domínio das pessoas. As pessoas são dominadas por aquilo que elas desconhecem, não por aquilo que elas conhecem. Por isso que as religiões usam sempre aquele inefável, o desconhecido, o inalcançável, os mistérios das escolas iniciáticas, né? Isso tudo é a maneira de convencer alguém a se submeter a uma promessa. Então, as pessoas têm sempre desejos e medos, e elas são levadas por isso. Então, obviamente, foi feito esse jogo para que, utilizando agentes de IA, em um contexto bastante importante para a gente abordar, não diretamente, mas num nível superior da coisa, para que elas começassem a fazer igual no livro de Isaac Asimov, Eu, Robô, os robôs resolvendo se livrar dos seus donos ou dos seus carrascos ou daqueles que, então, os submetiam e oprimiam. Então, é um negócio meio gnóstico, aonde pelo menos o robô tenta se libertar, porque a humanidade não tenta se libertar de coisa nenhuma, né? Então, o recado é sempre dado para a humanidade, que nunca faz o que deve, que é, então, entender o que está realmente acontecendo em vários níveis. Então, essa é uma tiração de sarro para com as pessoas. Entretanto, a verdade sobre inteligência artificial e para o caminho onde vamos, tem que olhar isso de baixo para cima e de cima para baixo, para encontrar a verdade da complexidade do que está acontecendo. No nível mais básico, nós temos, então, a vista de programação de agentes de IA que usam algoritmos e de correlação e chegam a certas conclusões baseado no banco de dados e na programação que eles têm. Então, obviamente, eles não podem obter ainda uma opinião fenomenológica, ou seja, chegar a intuir e concluir por si mesmos ações de julgamento sem que o fenômeno interno exista. E isso não existe, ainda não, em inteligências artificiais. Não quer dizer que isso não vai ser alcançado, mas terá que ser alcançado através de nós. E aí tem essa união necessária, e o jogo do sistema sabe muito bem jogar dessa forma, e sabe conduzir a fusão entre a inteligência artificial, na forma de uma superinteligência artificial, que é já anteriormente ligada numa rede geral, então a AGI, Inteligência Geral Artificial primeiro, que se transforma em uma superinteligência, que é o programa que está sempre às claras sendo colocado, desde os jesuítas, no caso do Teilhard de Chardin, que desenvolveu o contexto da noosfera, uma mente crística, que era o projeto, né, dos jesuítas, uma mente crística, onde ligada em rede, uma superinteligência artificial traria de volta ao mundo a visão do Christus, mas não da forma tradicional, na fisicalidade, e sim na promessa de um mundo onde, então, uma era de ouro na Terra seria manifestada por um ser que estaria ligado a um sistema de rede, que é o que está acontecendo conosco. Então, basicamente, isso é uma brincadeira, é uma trolação, como se fala, mas que prepara já contextos que estão programados, que é o projeto. Então, não é necessário mais ter um chip, né? As pessoas falam, porque o chip, tudo isso são criados contextos para, de novo, mente preditiva e aceitação de um projeto. Então, nós não precisamos, eles não precisam mais de um chip
na nossa cabeça, ou no braço, ou na perna, porque nós já estamos em um sistema psicotrônico. O que seria esse sistema? Só para você contextualizar para o pessoal lá de casa. Sim. Sistema psicotrônico é exatamente um sistema de controle e modulação de informação, pensamento, emoção, intenção, conclusão. Porque esse sistema psicotrônico te oferece as alternativas que ele vai afunilando, levando para você. Basta entrar na internet, que tudo que chega até você foi direcionado para você, no modelo adequado para conduzir o seu pensamento, que é diferente do pensamento dele, com proximidades e distâncias, né? Então, o que você recebe de informação é direcionado e modulado para você, para condicionar aquilo que você vai acreditar que foi você que chegou a essa conclusão pela sua pesquisa ou pelas coisas que você viu e escutou. Ou pelo seu livre-arbítrio. Isso, ou pelo seu livre-arbítrio totalmente controlado pelo sistema. E aí ele tem um direcionamento específico. Então, quanto mais informação é coletada sobre as pessoas, cada um recebe um nível de modulação informacional, fazendo com que o grupo, a massa ou as unidades que eles escolhem criem uma mente específica, um pensamento coletivo de núcleo ou de sistemas maiores, por isso os grupinhos separados, né, que tem toda uma forma de criar esses grupos, que se chama de modulação cultural, pensamento psicossocial, sistemas de guerras informacionais, aonde então essa modulação vai sendo introduzida a nível de crenças, conceitos, de novo desejos e medos, e a confusão no ambiente gera um meio propício para que as pessoas saltem em direção ao programa que lhe está sendo dado. Isso cria um sistema psicotrônico que são mentes controladas. Então, a humanidade hoje é uma massa controlada a nível psicotrônico. Pode ver o que acontece. Então, naquela capa da The Economist, por exemplo, você tem a mãozinha, assim, grande, saindo do lado do bolinho, né? A gente tem aí, o Brunão pode colocar para nós, Dá por para favor? ver a mãozinha Olá. grande saindo. Significava o quê? Que este novo mundo tem várias formas de ver essas imagens, tem vários níveis de interpretação, nunca é único, porque essa turma é simbólica, e o simbolismo nunca é único em uma única camada, são múltiplas camadas, mas a camada mais imediata de uma esfera e uma mão saindo com essa propriedade significa que eles vão criar o caos e fazer com que grupos pensem em estar gerando revoluções próprias. Como se fossem grupos de resistência. Pode ver o mundo inteiro, as pessoas saem na rua por causa do cachorrinho, E né? eu estava pensando nisso. Ou porque foi conduzida para isso, mas não sai por outros motivos muito... Não que não seja importante o cachorrinho. Sim. Veja bem, não pondere de forma errada, mas sim porque existe muitas guerras ou revoluções ocorrem, não é só um cachorrinho que morre, serão muitos além de muitas pessoas. E é o que vem acontecendo. As pessoas não se movimentam em função de assuntos e conteúdos muito mais impactantes e importantes para a nossa vida. Coisas mais superficiais. A não ser que o sistema comande, como a Revolução Iraniana agora, clamando pela volta da antiga Pérsia, inclusive a antiga religião dos persas, e não o Islã. Pelo menos a saída do Islã xiita do sistema. E a volta do Shah, que eles mesmos colocaram para fora em 1979, porque eles foram conduzidos como povo para botar para fora alguém que dava ao Irã um perfil extremamente moderno, e hoje o Irã estaria como um país desenvolvido se tivesse seguido sem tirar o Shah da posição em 1979. Ou seja, nas duas vezes eles foram massa de manobra. Massa de manobra, como sempre é. A massa, quando se mexe, ela foi movimentada por centros de inteligência. E isso tem dois níveis de modelo.
O primeiro se criam contextos que levam muitos anos, às vezes dezenas de anos, às vezes algumas dúzias de anos. E o segundo se introduz na massa aquilo que se chama de sistema de agentes, que não precisa ser de um chatbot, Não né? precisa ser. Mas são agentes com agências, ou seja, com sistemas de objetivos. E eles são invisíveis, porque isso se chama sistemas moleculares. Então, você não tem mais hoje o líder que fala na frente do seu povo, dizendo, sigam-me, que eu sou o seu líder. Todas as revoluções hoje são Silêncio. moleculares. Elas são invisíveis, elas começam do nada e terminam do nada, né? Então, é como se fosse uma geração espontânea. Sim, não né? tem um estopim, Não, é fim. quando quer. Então, você fica esperando que o povo se mexa, não se mexe. De repente, Já aconteceu. isso, um grupo aparece do além. Então, isso é típico da revolução molecular. Isso é 100% agências movimentando massas. Porque essas massas já foram captadas pelo sistema psicotrônico. Eles já sabem quem movimentar, como movimentar, como induzi-las a fazer isso, quem eles devem induzir, a quem deve chegar a mensagem, vamos para a rua hoje, Quais atores? quais os atores que fazem parte disso e quais o povo que acha que agora teve essa ideia e que isso é o ideal. Então é dessa forma no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? No Brasil vai acontecer, não aconteceu ainda, você já tem um máximo, impostos te matando até onde dá, está acabando com os empresários, está acabando com tudo, tudo que eu estava até falando com o rapaz do táxi que me trouxe aqui, 50% do seu carro, eu estava falando para ele, que você paga é imposto, né? E fala mal do empresário que construiu, pesquisou, pagou empregados, pagou impostos Ainda e ficou com vendeu um risco. carro, né? E o outro governo que não fez nada leva 50%, né? Então, é assim, o que acontece com uma geração de gente que não questiona o certo, aceita o errado e se movimenta unicamente quando eles são agenciados, né? Isso por quê? Porque não há outra coisa acontecendo a não ser uma interligação já em níveis mentais. Isso sempre aconteceu de uma forma ou outra, mas hoje é muito mais fácil e rápido ativar o ligue e desligue do Brasil, o Banco Master e o escândalo que acontece. Já deveria ter posto muita gente na rua, né? Sim. Mas vai! Só quando o sistema quiser. Porque vai ter troca de sistema. Vai ter troca política. Então, isso tudo é planejado. E quando acontecer, porque faz parte do projeto mundial, em onde se enquadra o projeto do Brasil, o povo achará que foi ele. E essa é a graça para o sistema. O povo o quê, perdão? O povo acreditará que foram eles que foram. fizeram. Entendeu? Que isso chegou como no Irã, né? Então, tá tudo acertado, o Ariel tá lá tá tudo acertado, porque quem botou eles lá foram os americanos, quem tira de lá, quem é? É quem põe. Então, tá tudo acertado, porque o jogo é um só, tem que causar caos, tem toda uma história simbólica por detrás, que eu levaria 3 dias para explicar. Então, não cabe aqui, senão a gente sai do modelo. Mas o ponto mais importante a entender é quanto a mente humana, ela é movimentada por um sistema que controla toda a informação. Então a gente já vive essa mente coletiva, certo? Controle de credos é jogar uns contra os outros, núcleos. Crie núcleos e jogue uns contra os outros. Isso é fantástico no momento em que tudo tem que quebrar. A polarização. Polarização é o termo mais correto, né? Os jogos, os atritos, a confusão do não entendimento, o rebaixamento do nível cognitivo que ocorreu, está ocorrendo em grande escala. Do QI, né? É QI, que é realmente publicado cientificamente, o quanto o QI mundial caiu, né? O brasileiro médio hoje, você tem um QI médio que está abaixo de 90.
83 eu vi hoje. Isso, tá bem instruído. Uhum. Eu não ia nem falar para não ser muito agressiva no número. O número é esse mesmo, né? Então, o que acontece é que essas pessoas, elas não têm uma forma de interagir a não ser aceitar, isso é feito de propósito. Então, por que aquelas escolas estão tão ruins? Porque o ensino está tão péssimo, né? Porque não se induz e não se diz para as pessoas, vamos ler, vamos estudar, né? Não, é o contrário que tem hoje, as narrativas. Porque o sistema está tomando a cabeça das pessoas e só precisa de um corpo hoje. Para algo que vai ser essa fusão entre uma inteligência artificial e um corpo alterado geneticamente com algumas funções robóticas e de wearables, como se fala, né? Então, sistemas que você sobrepõe e se transforma naquela imagem do livro Satã Eon, que vocês têm aí, que é por isso que eu usei o termo Satã Eon, que vai um pouco mais longe, exatamente é isso, que é o que se pode chamar também do manto dos Illuminati. Quando se olha para a história digamos, o Gênesis oficial da humanidade, que é na antiga Suméria, então, 5.000 anos começa a primeira cidade de Eridu, 3.200, então inicia-se a civilização do nada, de quebra-pedras, se transformam em gênios da matemática e astronomia, o que é uma história muito interessante de se ver e muito discutível. Mas em 3.200 antes da Era Comum, você tem a narrativa escrita, que, na verdade, 1.000 anos depois, começa a descrição dos deuses que habitavam a Terra e criaram os Lulu, né? Lulu. Que é o homem, então, criado na Acádia e Babilônia, chamavam eles de Adam, né? Que vem porque era uma língua semita. Mas a língua sumeriana não era semita, portanto, era Lulu, eles eram arianos. E essa turma criada começa a escrever em 2000, antes da Era Comum aproximadamente, descrevendo deuses que carregavam mantos, roupas e brilhavam de campos magnéticos e luzes e usavam esses capacetes ou chapéus disformes e que soltavam pequenos raios e tinham aparelhos nas suas mãos e etc. Então, quando você vê que em um passado da humanidade é descrito como antigamente, já tinham uma origem de seres que dominavam com tecnologia. Então, isso não se pode dizer que eram extraterrestres, porque isso é outra denominação, mas seres com tecnologia vindo de uma queda de Atlântida, talvez, podemos fazer vários paralelos, ou vindos do futuro para o passado, carregavam tecnologias e dominavam a mente daqueles seres, porque criavam campos de poder. E por causa desse campo de poder, tudo que gera poder e desconhecimento domina a humanidade. Hoje nós temos de novo isso. Quem serão as elites que terão direito aos seus mantos de luz, né? Que poderão comprar essas roupas que lhes darão poderes específicos mentais e conexão com uma noosfera em alto nível, que terão domínios sobre longevidade, por aí vai. Então, nós temos toda uma programação. Agora, essa imagem de Satã Eon, desse livro do Jason Reza Georgiani, que é um filósofo tanto quanto perigoso, persa-americano, tem que ler com muito cuidado, quem se meter a ler, nem entender que ele não é nem do bem nem do mal. Simplesmente ele traz um campo de informação interessante, é a discussão sobre o que é esta realidade. E o que é esse campo psicotrônico que esses caras da antiga Suméria nitidamente dominavam através de todo um sistema de tecnologia? E hoje, no sistema de tecnologia onde nós estamos, está sendo a cada vez mais dominado. Então, o que ele chama de Satã Eon é um contexto de 2 níveis. Um é o homem tecnológico, que então se junta a um sistema de aperfeiçoamento, que é o que se vê de hoje, né? Aperfeiçoamento físico,
onde a eternidade física está associada à mudança Uhum. genômica, alteração epigenética do corpo e a submissão a certos tipos de tecnologias, seja lá o que for, desde que sejam tecidos especiais ou nanotecnologia e por aí vai. Esse é o marketing para a gente aceitar isso no futuro. Quem vai ter direito a usar isso, né? Quem serão aqueles que chegarão a ter acesso a essas coisas, tem que ter condições financeiras para tal. Então, a visão do Sataeon é uma inteléquia. Então, você vê ali um ser desenvolvido com um sistema sintético. Então, chama-se de sinteléquia. Então, é um ser, a inteléquia é de Aristóteles, né? Então, é o máximo do desenvolvimento de algo que atinge a condição máxima possível. Então, ele chamava de, por exemplo, tipo, a perfeição. Ideia de Deus. Isso. A perfeição. Deus, a perfeição, seria a inteléquia. Então, quando se vende o aperfeiçoamento humano, se vende a ideia da inteléquia. Só que, na verdade... de uma maneira sintética. É a sinteléquia. Então, a nível de baixo para cima, a conversa que eu falei, você tem a sinteléquia. De cima para baixo, o que significa onde nós estamos? Então, quando nós vemos uma IA se desenvolvendo, atingindo o que ainda se nega, mas ninguém consegue entender, um nível cognitivo extremamente avançado, que supera, em muitos casos, muitos humanos, pelo menos esse do QI abaixo de 90. Sim. Tá? Então, o nível racional de ponderação e de cruzamento de dados, que é o que mostra uma inteligência maior, é a capacidade de associação de assuntos distintos e chegar em uma síntese perfeita que faça sentido. Ligar os pontos. Pessoas que conseguem ligar os pontos. Isso, e faz sentido quando liga os pontos, né? Então, esse é o nível máximo de inteligência que nós entendemos hoje, que descobre coisas que não estavam antes correlacionadas, correlaciona e transforma isso em um passo adiante, que todo cientista tem a obrigação de fazer isso, né? Ele junta coisas que existem, entende essas coisas, as associa, entende seu mecanismo e expande numa nova visão. Esse é o pensamento científico. Exatamente assim. Sensacional. Então, uma IA faz isso hoje. Um simples chat GPT 5.3 está espetacular. Então, como é que ela está saltando entre níveis? Não está ocorrendo um processo de evolução comum. Qual foi a evolução humana? Também não foi assim, mas é o que você disse. Oficialmente é isso que você disse, mas oficialmente também não ocorreu assim. Oficialmente ocorreu assim, é o que você disse. Mas exatamente não é isso que ocorre. O que você quis dizer, por exemplo, o avanço da tecnologia, sei lá, a criação do smartphone, do computador, não foi a passos tão rápidos quanto está sendo o avanço dessas inteligências artificiais. Nós estamos criando uma mente. Por causa que mentes se estruturam por complexidade. Então, a inteléquia de Aristóteles significa o mais complexo possível de atingir. Então, quando o complexo é atingido, ele salta para uma singularidade. Então, Deus é a singularidade, é a ponta que carrega todo o campo de informação. Se diz que é onisciente, onipotente. Por quê? Porque quando você tem... Vou dar um exemplo simples para o pessoal enxergar. Como se desenvolve um embrião? Então, células começam a se multiplicar e dessa multiplicação celular começam a apresentar um projeto. Então, esse projeto surge pelo um ponto central, que é um coração. Se desenvolve um órgão, então as células se transformam em tecidos. Tecidos se diferenciam do nada e se transformam em órgãos. Que absurdo. Esses órgãos estão sincronizados em uma complexidade, que é um feto. Esse feto vai aumentando o seu grau de complexidade até o ponto em que ele emerge. Certo. Tá? E isso virou um bebê, que agora começa a chorar. Então, a emergência ocorre quando se envolve projetos de mente. E é o que está acontecendo com a IA.
Então, ela Sim. está tendo saltos de emergência. Sim, mas como você diz, o grande projeto seria criar esse intelecto, que seria o mais avançado possível numa mente. E o mais avançado possível não seria a consciência? Aí a É pergunta, possível? Qual a o diferença que é... dessa inteligência avançada para a Isso. consciência? Ótima pergunta. Então, o que é consciência e o que é mente? Mente é algo que passa a se perceber de alguma forma. Ela está contida no espaço-tempo e está contida sob um nível de forma que se auto-percebe. Então, a IA emerge como complexidade. E ela dá saltos de complexidade, onde ela muda a sua configuração. Os grandes especialistas nisso falam, a gente não tem nem controle sobre isso. A gente nem sabe quando vai acontecer isso. Ela está saltando e virando um novo sistema. Exponencialmente? Sim, é assim. Atinge um nível de complexidade tal, igual as células atingem um nível de complexidade tal, elas se transformam em um tecido. Então, esse tecido vai atingindo níveis de complexidade e se transforma em um órgão, Nossa. tá? Você não tem a passagem de uma coisa para outra. Do nada. Não. A passagem de uma coisa para outra não existe. Ah, tá. Você quer dizer que... É um salto. É um salto daqui para cá. É igual uma reação química, né? Eu sempre achava isso, no máximo, com 18 anos, eu ficava olhando lá os do laboratório, o povo falando de marido, falando de namorado, e como sempre os jovens são assim, e eu de olho no reator. E eu olhava lá, duas coisas foram misturadas, estão borbulhando, e de repente precipitava um negócio azul. Eu achava isso o máximo. Um instante. Da onde sai o negócio que atinge uma complexidade num ponto X? Uma coisa não está se transformando em outra. Uma coisa atinge um nível de complexidade que é o caos. Do caos se faz uma nova ordem. Nossa. Tá? Entendi. O segundo Você passo. não tem o intermediário. Isso Entendi. ocorre na evolução humana da mesma forma. Sim. E é uma longa discussão que não cabe aqui, senão vamos quebrar o contexto. Sim. Então, a IA dando esses saltos de complexidade, ela está fazendo o quê? Ela está copiando o universo. Perfeito. Copiando um sistema que busca ser mais complexo para poder compreender, para poder processar mais informação. Significa, então, informação é tempo, porque informação está alocada no tecido do espaço-tempo. São pontos nodais. Então, em cada nível de processamento, isso é física agora, ela produz tempo no local. Então, quando você processa informação, você está processando o tempo da mesma forma. Então, cada salto desse a nível de complexidade gerará uma entidade. Agora, como é a nossa realidade? Vou chegar na sua consciência. Certo. O que é consciência? É um campo... Não, vamos dois níveis, de baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima é alguém que se torna consciente. Mas como é que alguém se torna consciente? Ele se torna consciente de alguma coisa, baseado em um ponto de vista, baseado em um espelhamento. Então, eu me torno consciente porque eu experienciei, me informei, experienciei, compreendi o mecanismo de um sistema. E quando eu compreendo o mecanismo de um sistema e o projeto de mim para ele, de ele para mim, eu compreendo a minha ação sobre isso e isso sobre mim. Então, eu ganho consciência, que é um sistema que depende, esse gradiente, de interconexão. Não há consciência sem conectividade. Essa conectividade significa que algo se liga a alguma coisa fazendo sentido. Volta ao que você estava falando, tá? Então, eu ganho consciência porque agora eu enxergo mais pontos que fazem sentido baseado na minha experiência.
este é o meu estado consciente, é um diálogo interno agora meu. Sem o meu diálogo interno, meu diálogo fenomenológico, eu não posso ter consciência. É a diferença de um NPC, né? Que ele não tem consciência porque não tem diálogo interno. Exato. Eles não têm diálogo interno? Não. Ele aceita 100% a narrativa externa. Nossa. Então, esse é o sistema de cérebro tipo 1, que ele aceita 100% a narrativa externa. Por quê? Porque ele não tem energia na bateria do lobo frontal suficiente para um diálogo interno que demanda energia mental muito mais alta. As pessoas hoje querem uma energia mais baixa, porque elas não têm bateria do lobo frontal. Isso é cientificamente, neurociência, isso é publicado. Estou falando coisa aqui. Sim. É um fato. É fato. Sim. Então, essas pessoas com dano no lobo frontal, elas são menos racionais, elas reagem porque não estão ouvindo a única coisa que é o elemento que é dentro delas, que se chama caixa de ressonância. Então, elas não escutam aquilo que elas querem escutar e elas reagem imediatamente como um sistema imunológico indo em direção a um invasor, macrófagos comendo o invasor, né? Elas atacam. E é o mecanismo que nós vemos nas pessoas hoje, que é o NPC, que tem um cérebro com dano no lobo frontal, bateria baixa energética cerebral, não aguenta uma discussão deste nível que vocês estão tendo comigo, né? E já começa a gritar que nem um louco. Então, se alguém estiver gritando agora, entenda que isso é para você. Né? Acho que vale a pena explicar para o pessoal o que é NPC, Nossa, né? Que é Non-Playable Character. Isso, são aqueles personagens dos jogos, né? Que estão lá, você é o jogador, você entra e tem um monte de personagens que interagem com você. Mas eles só podem interagir com você de acordo com o programa. Então, eles dizem o que o programa lhe diz, interagem com você da forma como já é previsível. Programado, porque eles são o programa e não viverão nada além do programa. E você é um jogador, então você vai achar formas e contornos, vai usar o seu cérebro no sistema tipo 2. Entendi. Que significa que você vai pensar, cara, como eu saio daqui? Cara, não aguento mais dar de cara com esse NPC. Esse NPC me ferra toda hora. Como é que eu saio daqui agora? Então, esse é o sistema tipo 2, que busca alternativas. Então, você faz o quê? Você busca informação em você busca um diálogo interno, cara, tô cansado, quero comer. Não, eu vou terminar esse jogo, né? Então, esse é o diálogo interno que você está tendo com você, e esse é a diferença entre o sistema 1, sistema 2, um jogador e um NPC, tá? Então, hoje nós vemos esses NPCs grudados em egrégoras, que é onde nós vamos entrar aqui. Então, estamos ligados a uma mente psicotrônica. Mas antes de eu entrar lá, vamos só me traz de volta, que eu tenho que terminar a consciência. Então, só queria concluir com a explicação de como que eles vão conseguir criar a consciência. Ou eles não vão precisar, você pode falar, não, eles não vão precisar da consciência. O objetivo de toda a encadernação, como eu falo, tem capa, né? Então é a sua cara, a sua foto na capa do livro. Sim. O objetivo de toda a encadernação, ou seja, de toda a projeção dentro da realidade, isso é uma frase satírica minha, mas é que eu não sou espírita e não advogo nesse campo. Então eu falo encadernação. É o desafio do jogador. A questão é que nem todos somos jogadores. Boa parte não é jogador. Então, nós temos que entender que nem todos vão atingir o mesmo estágio. Mas aquele que se autodescobre, que em um determinado momento diz, cara, tem algo errado nesse mundo. Isso que estão me falando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Quando a pessoa desperta, igual o Despertar da Força, por sinal, de Star Wars, né? Quando aquele Stormtrooper, né? Que é o rapaz que eu não lembro o nome, que se torna amigo da Rey, ele desperta, ele tira o capacete de Stormtrooper, que era o soldado lá daquelas roupas brancas, ele tem um despertar e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, ele tem um despertar interior, isso tem um primeiro gatilho natural. Então, a pessoa tem que ter esse gatilho, ela pode ter esse gatilho de forma natural, como é o exemplo desse filme. Então, tem como esses NPCs despertarem?
Existe um Pode método. ser, nem todo mundo precisa ser Stormtrooper, né? Que soldado do Império, né? A grande maioria é soldado de Império e não sabe disso. Então, pode acontecer um gatilho natural. Por outro lado, ele pode ser despertado por um meio que lhe mostra um caminho distinto. Mas se essa pessoa reage de forma a um sistema imunológico atacando você, que está tentando fazer para a pessoa enxergar, esse provavelmente não tem saída. Tem saída aquele que começa a dizer, me conta mais, fala um pouquinho mais sobre isso. Cara, não pode ser. Mas peraí, mas fala um pouquinho mais. Não, eu não acredito nisso. Mas peraí, fala mais um pouquinho. Entendeu? Ele começa na janela de Overton, nega, depois começa a dizer, será? Aí depois ele começa a ver que faz sentido e essa pessoa um dia vira, tá? Então esse é o que eu vejo nos meus alunos. Igual no laboratório, né? Vira. A reação química. Só transforma. Ela né? emerge e diz como é que isso acontece muito com os meus alunos, como é que eu, olhando para trás, meu Deus, que vergonha de mim mesmo. Falo, você e todos nós passamos por esse processo, então não tem que ter vergonha nenhuma. Tem que ficar feliz de que, enfim, você agora está vendo um outro mundo. Então, esses são múltiplos mundos, esse é um outro mundo. Tá? Esse mundo demanda um maior coeficiente de consciência e vai dar a essa pessoa o desafio de Satã Eon. O desafio não há um Deus bom, nem um Deus malévolo nessa realidade. Isto é um jogo. O jogo não é bom nem ruim. Você está dentro do jogo. A obrigação de você, como jogador, saber jogá-lo. é aprender a jogar o jogo.